Existe um livro que mudou a forma como milhões de pessoas encaram o dinheiro, o sucesso e a própria vida. Não é um guia de investimentos, nem uma fórmula mágica para ficar rico da noite para o dia. É muito mais profundo do que isso. É um mapa mental, um manual de instruções para sua mente, capaz de desbloquear o potencial que você nem sabia que tinha. Estamos falando de Pense e Enriqueça, a obra atemporal de Napoleão Hill, um livro que transcende gerações e continua a ser um farol para quem busca não apenas fortuna material, mas uma vida de propósito e realização. Prepare-se, porque o que você vai ouvir hoje pode mudar a sua perspectiva para sempre. Mas quem era esse Napoleão Hill, afinal? Ele não nasceu em berço de ouro, nem com a promessa de um futuro brilhante. Pelo contrário, sua infância foi marcada pela pobreza e por uma série de dificuldades na zona rural da Virgínia, nos Estados Unidos, no final do século XIX. Um garoto que aos 13 anos, já tinha perdido a mãe e vivia em um ambiente onde as oportunidades eram escassas. Foi nesse cenário que ele começou a trabalhar como jornalista, uma profissão que, sem ele saber, seria a porta de entrada para a maior aventura de sua vida. A grande virada aconteceu quando Hill, ainda jovem, teve a chance de entrevistar Andrew Carnegie, um dos homens mais ricos e influentes de sua época, um magnata da indústria do aço que personificava o sonho americano. Carnegie era um visionário, e enxergou em Hill um potencial para uma missão grandiosa. Ele propôs a Napoleão Hill um desafio que mudaria o curso da sua vida e, consequentemente, a vida de milhões de pessoas ao redor do mundo. A proposta era simples, mas monumental. Hill deveria dedicar-se a pesquisar e entrevistar centenas de pessoas de sucesso, os maiores empreendedores, inventores, líderes e pensadores da América, para destilar os princípios universais que os levaram à grandeza. O surpreendente é que Carnegie ofereceu a Hill a oportunidade de fazer essa pesquisa por mais de 20 anos, sem nenhum pagamento direto, apenas a promessa de acesso irrestrito a essas mentes brilhantes e o conhecimento inestimável que ele adquiriria. Essa foi a grande aposta de Hill, e ele aceitou. Ele não tinha garantia de sucesso financeiro, mas tinha a convicção de que essa era uma missão de vida. O resultado dessa pesquisa exaustiva, que incluiu nomes como Henry Ford, Thomas Edison, Alexander Graham Bell e muitos outros, foi justamente Pense e Enriqueça. Hill mergulhou nas histórias, nos hábitos, nas filosofias desses gigantes, buscando o denominador comum, o segredo que os unia, e compilou tudo em um método que, segundo ele, poderia ser replicado por qualquer pessoa com a devida determinação. Ele não escreveu o livro para si mesmo, mas para o mundo, para democratizar o conhecimento que antes estava restrito a uma elite. A grande ideia, o conceito central de Pense e Enriqueça, é tão simples quanto impactante, mas ao mesmo tempo profundamente mal compreendido pela maioria das pessoas. Hill nos diz que tudo começa com um pensamento. Não apenas um desejo vago, uma vontade passageira, mas um desejo ardente, um propósito definido, uma ideia clara e inabalável daquilo que você quer alcançar. Ele argumenta que a riqueza e o sucesso não são acidentais, nem são privilégios de poucos sortudos ou geneticamente abençoados. São resultados diretos de um estado de espírito, de uma mentalidade que precede a ação. Imagine que sua mente é como um aplicativo de GPS. Se você não digitar um destino claro e específico, o GPS não tem como te guiar, certo? Ele vai ficar ali sem rota, sem direção, e você vai continuar rodando em círculos ou seguindo caminhos aleatórios. A maioria das pessoas vive a vida assim, com desejos genéricos como quero ter mais dinheiro ou quero ser feliz, mas sem um destino exato, sem um endereço mental para onde direcionar suas energias. Hill nos desafia a ser cirúrgicos, a visualizar com nitidez o que queremos, a sentir a emoção de já ter alcançado esse objetivo. A grande diferença dessa ideia para o que a maioria das pessoas pensa é que não é apenas sobre trabalhar duro. Muita gente trabalha duro a vida inteira e não enriquece. Por quê? Porque o trabalho duro, por si só, sem um propósito definido e sem a crença de que é possível alcançar o objetivo, é apenas esforço sem direção. É como um corredor que corre muito rápido, mas sem saber para onde está indo. O livro não ignora a importância da ação, do esforço, da persistência, mas ele inverte a ordem natural da percepção. Ele diz que a ação eficaz nasce de uma mente preparada, de um desejo claro e de uma fé inabalável. Pense em um camelô que sonha em ter sua própria loja, não apenas um ponto na rua. Se esse desejo é apenas um sonho, ele vai continuar no mesmo lugar.
Mas se ele transforma esse desejo em um propósito ardente, visualizando a loja, os produtos, os clientes, o nome da empresa, ele começa a agir de forma diferente. Ele procura informações, economiza, aprende sobre gestão, busca fornecedores, mesmo que ainda esteja vendendo na rua. Ele está programando sua mente para o sucesso, e essa programação o impulsiona a tomar as ações corretas. É a diferença entre querer um emprego e decidir que você vai conseguir aquele emprego específico, traçando um plano para isso. A mente, segundo Hill, é um terreno fértil. O que você planta nela com emoção e persistência é o que você colhe na realidade. A primeira das lições mais importantes que o livro nos entrega, e que pavimenta o caminho para todas as outras, é a do desejo ardentemente definido. Não é um mero desejo, como já mencionei, mas uma obsessão, uma paixão que consome sua mente e te impulsiona para a ação. Hill nos ensina que a maioria das pessoas nunca alcança a riqueza porque seus desejos são fracos, inconsistentes e facilmente abandonados diante do primeiro obstáculo. Ele propõe um método de 6 passos para transformar esse desejo em realidade. Primeiro, fixe em sua mente a quantia exata de dinheiro que você deseja. Não diga muito dinheiro, diga 500 mil reais. Segundo, determine exatamente o que você pretende dar em troca dessa quantia. A vida não dá nada de graça. O que você está disposto a oferecer? Tempo, esforço, conhecimento, um serviço? Terceiro, estabeleça uma data definida em que você pretende possuir essa quantia. Não pode ser algum dia, tem que ser até 31 de dezembro de 2025. Quarto, crie um plano definitivo para levar a cabo seu desejo e comece imediatamente, esteja você pronto ou não, a colocá-lo em prática. Quinto, escreva uma declaração clara e concisa da quantia de dinheiro que você pretende adquirir, o limite de tempo para sua aquisição, o que você pretende dar em troca e o plano pelo qual você pretende adquiri-lo. E o sexto e último passo, leia essa declaração em voz alta 2 vezes ao dia, uma vez antes de dormir e uma vez ao acordar, e enquanto lê, visualize-se já possuindo dinheiro. Parece simples, mas a força dessa repetição e visualização é extraordinária. Pense no exemplo de uma mulher que sonha em abrir um salão de beleza no bairro onde mora. Se ela apenas deseja, mas não define a quantia exata que precisa para o investimento, o prazo para abrir, o que ela vai fazer para juntar esse dinheiro, trabalhar mais, economizar, fazer um empréstimo, e não escreve e repete isso diariamente, esse sonho vai continuar sendo apenas um sonho. Mas quando ela aplica esses 6 passos, a cada dia ela se aproxima mais do objetivo, pois sua mente está focada, e suas ações se alinham com esse foco. Para aplicar isso na sua vida hoje, pegue um caderno e defina seu principal objetivo financeiro ou de vida com essa clareza. Não tenha medo de sonhar grande, mas seja específico. O que você quer? Quanto custa? Quando você quer? O que você vai dar em troca? Escreva e comece a internalizar isso. A segunda lição fundamental, que vem logo em seguida ao desejo, é a fé. E não estamos falando de fé religiosa aqui, necessariamente, mas de uma crença inabalável na realização do seu desejo. Hill argumenta que a fé é o elixir que dá vida e poder ao pensamento. É a convicção de que você pode e vai alcançar seu objetivo, independentemente das circunstâncias atuais. Ele ensina que a fé não é algo que você nasce ou não tem. Ela pode ser desenvolvida e cultivada através da autossugestão. Se você repetir para si mesmo, com emoção e convicção, que você é capaz, que você vai conseguir, que você já possui o que deseja, seu subconsciente começa a aceitar essa verdade e a trabalhar para manifestá-la. É como um atleta que, mesmo lesionado, repete para si mesmo que vai se recuperar e voltar a competir no mais alto nível. Ele não nega a dor ou a dificuldade, mas sua fé na recuperação o impulsiona a fazer a fisioterapia, a seguir o tratamento, a não desistir. Essa fé não é cega, mas uma convicção baseada no poder da sua própria mente e na sua capacidade de persistir. Um exemplo prático real seria o de um estudante que vem de uma família humilde e sonha em passar numa universidade pública concorrida. Se ele tem apenas o desejo, mas não a fé de que é capaz, ele pode se desmotivar rapidamente diante da dificuldade dos estudos, da concorrência, das horas de dedicação. Mas se ele desenvolve a fé de que, com esforço e inteligência, ele vai conseguir, mesmo que as notas iniciais não sejam as melhores, ele persiste. Ele visualiza seu nome na lista de aprovados, ele se vê dentro da universidade, e essa fé o alimenta para continuar estudando, buscando materiais,
formando grupos de estudo. Para aplicar isso na sua vida hoje, comece a desafiar seus pensamentos limitantes. Quando a dúvida surgir, substitua-a por uma afirmação de fé. Use a técnica da autossugestão. Todos os dias, repita para si mesmo, com emoção, que você é capaz de realizar seus desejos. Crie um mantra pessoal que reforce essa fé e repita-o constantemente. A fé é a certeza do que não se vê, mas o motor para a ação que transforma o invisível em visível. Continuando nossa jornada pelas lições de Pense e Enriqueça, a terceira lição, que se entrelaça profundamente com a fé e o desejo, é a autossugestão. Mas o que poucos percebem é que a autossugestão não é uma mágica de pensamento positivo vazia. Ela é a ponte, o canal direto entre a sua mente consciente e o seu subconsciente. É através dela que você implanta em seu subconsciente os pensamentos de desejo e fé, que então se tornam o combustível para suas ações. Sua mente subconsciente não distingue entre o que é real e o que é imaginado. Ela simplesmente aceita as instruções que você alimenta com repetição e emoção. Pense nisso como programar um computador. Se você quer que ele execute uma determinada tarefa, você precisa dar a ele um código específico e repetível. Da mesma forma, para que seu subconsciente trabalhe a seu favor, você precisa alimentá-lo com as instruções corretas, seus desejos definidos e sua fé inabalável. Um exemplo prático real é o de um vendedor que tem metas ambiciosas. Se ele apenas pensa quero vender mais sem um compromisso emocional, sua mente subconsciente não recebe uma diretriz clara. Mas se ele, através da autossugestão, repete diariamente para si mesmo, com fervor e visualização, eu sou um vendedor de alta performance, eu supero minhas metas em 20%, eu sirvo meus clientes com excelência e sou recompensado por isso, sua mente começa a buscar soluções, a identificar oportunidades, a desenvolver uma atitude mais confiante e persuasiva. Ele não se torna um supervendedor do dia para a noite, mas essa programação interna altera seu comportamento externo e suas percepções. Para aplicar isso na sua vida hoje, crie suas próprias afirmações positivas baseadas em seus desejos e na fé que você está cultivando. Escreva-as, leia-as em voz alta. Grave sua própria voz lendo-as e ouça-as enquanto faz outras atividades, como caminhar ou dirigir. Crie um quadro de visualização, o famoso Vision Board, com imagens que representem seus objetivos. Quanto mais você expõe seu subconsciente a essas mensagens, mais ele as aceita como verdade e mais ele trabalha nos bastidores para torná-las realidade. Aqui vem a virada, a quarta lição que muitos subestimam, mas que é crucial para a materialização dos seus desejos, o conhecimento especializado. Hill não diz que você precisa ser um gênio ou ter todos os diplomas do mundo. Ele distingue entre o conhecimento geral, que é importante, mas muitas vezes ineficaz para a construção da riqueza, e o conhecimento especializado, que é o que realmente importa. Você não precisa saber tudo, mas precisa saber onde encontrar o conhecimento específico necessário para o seu objetivo e como aplicá-lo. O conhecimento por si só não é poder, o poder reside na aplicação organizada do conhecimento. Pense em um chefe de cozinha que quer abrir seu próprio restaurante. Ele pode ter muito conhecimento geral sobre culinária, mas se ele não buscar conhecimento especializado em gestão de negócios, finanças, marketing para restaurantes, contratação de pessoal, ele provavelmente falhará. Ele não precisa ter um diploma em todas essas áreas, mas precisa saber onde e como adquirir esse conhecimento. Consultores, livros específicos, cursos rápidos, mentores que já fizeram isso. Ele pode contratar alguém que tenha esse conhecimento ou aprendê-lo ele mesmo de forma focada. Um exemplo real é o de um jovem que quer desenvolver um aplicativo inovador. Ele pode ter a ideia mais brilhante do mundo, o desejo ardente, mas se ele não buscar conhecimento especializado em programação, design de UX, marketing digital para apps, ou montar uma equipe com essas habilidades, a ideia permanecerá no papel. Ele precisa mergulhar nas especificidades do seu nicho, aprender o jargão, as ferramentas, as melhores práticas. Para aplicar isso na sua vida hoje, identifique seu desejo principal. Agora pergunte-se: que tipo de conhecimento específico eu preciso para alcançar esse desejo? Onde posso encontrá-lo? Pode ser um curso online, um livro técnico, um mentor, um podcast especializado. Não hesite em investir tempo e, se necessário, dinheiro na aquisição desse conhecimento focado.
E o mais importante, não se contente em apenas adquirir, organize esse conhecimento e comece a aplicá-lo imediatamente em seu plano. A quinta lição, que eleva todo o processo a um novo patamar e que é verdadeiramente a oficina da mente, é a imaginação. Hill a descreve como laboratório onde todos os planos são criados. É a faculdade da mente que nos permite dar forma a ideias, transformar o abstrato em concreto. Existem dois tipos de imaginação: a imaginação sintética e a imaginação criativa. A imaginação sintética é aquela que reorganiza conceitos, ideias ou planos antigos em novas combinações. É como pegar peças de Lego existentes e montar algo novo. A imaginação criativa, por outro lado, é a que nos permite criar algo totalmente novo, original, que nunca existiu antes. É a faculdade que se manifesta quando a mente está em um estado de vibração elevada, muitas vezes inspirada por um desejo ardente ou por um momento de necessidade extrema. O que muitos não compreendem é que a imaginação não é apenas para artistas ou inventores, é uma ferramenta essencial para qualquer pessoa que busca o sucesso. Aqui vem a virada: a imaginação não é um luxo, é uma necessidade para quem quer sair do lugar comum. Um empresário que enfrenta uma crise financeira em seu negócio usa a imaginação sintética para rearranjar seus recursos, otimizar processos, encontrar novas formas de comercialização de seus produtos ou serviços existentes. Ele pega o que já tem e o combina de novas maneiras para superar o desafio. Já a imaginação criativa pode ser vista em um inventor que, diante de um problema complexo, tem um insight que o leva a criar uma solução totalmente nova, algo que ninguém havia pensado antes. Pense em Steve Jobs e a criação do iPhone. Não foi apenas uma recombinação de tecnologias existentes, foi uma visão totalmente nova de como as pessoas interagiriam com a tecnologia. Para aplicar isso na sua vida hoje, comece a exercitar sua imaginação. Se você tem um problema, em vez de focar apenas na dificuldade, use a imaginação para visualizar diversas soluções possíveis. Faça brainstormings consigo mesmo. Pergunte-se: se não houvesse limitações, como eu resolveria isso? Use a imaginação para fantasiar sobre seu futuro desejado, mas com detalhes, com cores, com sensações. Deixe sua mente vagar e criar novas possibilidades, pois é nesse espaço que nascem os planos inovadores e as estratégias para superar obstáculos. A imaginação é o berço de toda inovação e de todo o progresso humano. Agora, vamos ser honestos sobre Pense e Enriqueça. Este livro é um clássico por uma razão, e o que funciona muito bem nele é a sua capacidade de instigar uma mudança profunda de mentalidade. Ele é um poderoso catalisador para quem busca um propósito, para quem se sente estagnado e precisa de um empurrão para acreditar em si mesmo. A ênfase na definição clara de objetivos, na persistência, na importância da fé e da autossugestão é transformadora. A ideia de que sua mente é a ferramenta mais poderosa que você possui e que você pode programá-la para o sucesso é libertadora. O conceito de mastermind, a união de mentes em torno de um objetivo comum, é uma estratégia brilhante e subutilizada que, quando aplicada, pode acelerar enormemente o progresso. É um livro que inspira ação e responsabilidade pessoal. No entanto, Pense e Enriqueça também tem suas limitações e críticas legítimas. Por vezes a linguagem é um tanto vaga e generalista, deixando a sensação de que falta como fazer mais detalhado para algumas das lições. A premissa de que pensar pode gerar riqueza pode ser interpretada de forma simplista, ignorando fatores externos como condições econômicas, sorte, privilégios sociais e a necessidade de um trabalho árduo e estratégico. Não é uma fórmula mágica que dispensa o esforço ou que garante sucesso a todos, independentemente do ponto de partida ou das adversidades sistêmicas. O livro pode dar a impressão de que a responsabilidade é exclusivamente individual, o que em um mundo complexo como o nosso nem sempre é totalmente verdade. Para quem este livro é perfeito? É ideal para empreendedores, para pessoas que estão iniciando uma jornada de autodesenvolvimento, para aqueles que precisam de um choque de realidade sobre o poder de sua própria mente e para quem busca uma estrutura para definir e perseguir seus sonhos. É um excelente ponto de partida para cultivar uma mentalidade de sucesso e resiliência. Para quem pode não funcionar tanto? Para aqueles que esperam um guia passo a passo com estratégias de investimento ou planos de negócios concretos. Não é um livro para quem busca atalhos ou fórmulas prontas sem a necessidade de um profundo trabalho interno.
Também pode ser frustrante para quem já é cético demais e não está aberto à ideia de que a mentalidade desempenha um papel tão central na realização de seus objetivos. É um livro que exige uma mente aberta e a disposição de mergulhar em seu próprio universo interior. Chegamos ao fim da nossa jornada por Pense e Enriqueça, mas o fim deste resumo é apenas o começo da sua própria história de transformação. Se você realmente quer aplicar os ensinamentos de Napoleão Hill e começar a ver resultados na sua vida, aqui estão as 3 ações mais importantes que você pode e deve começar hoje mesmo. Primeiro, defina seu desejo principal com uma clareza laser. Pare de desejar genericamente. Pegue um papel e uma caneta e escreva a quantia exata de dinheiro que você quer, a data limite para alcançá-la, e o que você está disposto a dar em troca. Não hesite, não procrastine. A clareza é o primeiro passo para o poder. Se você quer um carro, qual modelo, cor, ano? Se quer um negócio, qual o faturamento, qual o impacto? Seja específico ao extremo. Essa especificidade vai ser o seu farol. Segundo, comece a usar a autossugestão de forma intencional. Depois de definir seu desejo, escreva-o em uma frase curta e poderosa. Leia essa frase em voz alta com emoção e convicção 2 vezes ao dia, ao acordar e antes de dormir. Enquanto lê, visualize-se já tendo alcançado esse objetivo. Sinta a alegria, a gratidão, a satisfação. Não é para mentir para si mesmo, mas para programar seu subconsciente para a verdade que você deseja criar. Pode parecer estranho no começo, mas a repetição é a mãe da persuasão, e seu subconsciente é o seu melhor ouvinte. Terceiro, e esta é uma das joias menos exploradas do livro. Busque conhecimento especializado e comece a montar seu grupo Mastermind. Identifique as lacunas de conhecimento que você tem para alcançar seu objetivo e comece a preenchê-las imediatamente, seja com livros, cursos ou mentores. Mas além disso, identifique 2 ou 3 pessoas que você admira, que têm habilidades complementares às suas ou que já alcançaram algo que você deseja. Não precisa ser um encontro formal toda semana, mas comece a interagir com elas, a pedir conselhos, a aprender com suas experiências. O Mastermind não é apenas um grupo de amigos, é uma aliança de mentes focadas em um propósito comum, e o poder sinérgico dessa união é imenso. Lembre-se, Pense e Enriqueça não é um livro para ser lido uma vez e guardado na estante. É um manual para ser estudado, aplicado e revisitado constantemente. Sua jornada para a riqueza, seja ela material, espiritual ou de propósito, começa com a sua mente. Acredite no poder dos seus pensamentos, na força do seu desejo e na sua capacidade de transformar esses pensamentos em realidade. Você tem um mapa, agora é hora de começar a caminhar. O poder está em suas mãos. Se este resumo te ajudou, deixa um comentário contando qual lição mais te impactou.